Graça e paz, meu querido, minha querida, estamos aqui para mais uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. O texto sagrado, Hebreus capítulo 12, o versículo 2 e o versículo 3, diz assim o texto sagrado, eu vou estar lendo para vocês. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Nós vamos orar neste momento, apresentando esta palavra, apresentando a vida de cada um ao Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, neste momento eu apresento cada um a Ti. Eis-me aqui como vaso, como instrumento, e eu peço que cada ouvinte seja realmente tocado, impactado com esta palavra. Que aquilo que o Senhor já comunicou ao meu espírito possa também comunicar àqueles ouvintes, ó Deus, em o nome de Jesus. Que a tua palavra, ó Deus, possa tocar, impactar, transformar vidas no nome de Jesus. Amém? A nossa temática hoje, queridos, é quando as coisas de Deus não faz sentido para nós. Veja bem, eu meditava no capítulo 11, antes de chegar aqui no capítulo 12, e nós deparamos com uma galeria de heróis da fé, pessoas que entregaram a sua vida assim ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e humanamente falando as coisas não faziam sentido. Assim como Abraão, ele sai da sua terra, da sua parentela, e ele segue aquilo que Deus havia mostrado para ele, havia indicado para ele, assim como, queridos, nós somos criados, nós somos assim, desde muito cedo, ensinados que as coisas precisam fazer sentido, que as coisas precisam estar ligadas, as coisas precisam dar sentido. E quando nós deparamos, só para os irmãos entenderem, na língua portuguesa, nós entendemos, se há algum professor da língua portuguesa, sabe muito bem o que eu estou falando, se tem algum ouvinte nesse momento, veja só, as palavras precisam fazer sentido para dar origem, não é a colocação das palavras, precisam fazer sentido, elas precisam estar inteiramente ligadas para dar sentido, não é solto. Aí nós vamos para a física, as coisas também faz sentido, para a biologia, para a geografia, e desde muito cedo nós fomos ensinados que as coisas precisam fazer sentido. A verdade é que quando nós deparamos com as coisas de Deus, nem tudo faz sentido. Nós deparamos com um Deus que manda um homem sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que ele iria mostrar. Nós deparamos com, nós deparamos também com, no caso de Josué, que ele desafiou a lei da física, e ele ora este Deus Todo-Poderoso e o sol para, este mesmo homem ora, queridos, e assim o Senhor faz coisas magníficas. Nós deparamos, querido, com o profeta Eliseu, que orou para que não chovesse, não choveu. Nós deparamos com o profeta Elias, que pediu que descesse fogo do céu para consumir o holocausto, e depois mais 450 profetas de Baal, e foi consumido. Nós deparamos com a palavra de Deus que nem tudo faz sentido para humanamente falando. Você está compreendendo onde eu quero chegar? Que
As coisas de Deus muitas vezes não faz sentido para nós seres humanos, mas é através da fé. Eu li a galeria dos heróis da fé e eu deparava com esses homens, essas mulheres, no caso Raabe, que era uma prostituta, e ela depois faz parte daquilo que era a genealogia de Jesus. Não fazia sentido. Mas quando nós deparamos com este Deus, queridos, que desafia a lei da gravidade, que desafia o tempo, que desafia a história para realizar coisas tremendas, eu digo a você, nem tudo faz sentido, mas nós precisamos ter fé, confiar no Deus Todo-Poderoso. Por mais que nós somos confrontados, por mais que nós somos desafiados, porque muitas vezes o nosso lado humano, ele quer inclinar, não, mas isso não faz sentido, não pode ser dessa forma. Se você tem fé, creia neste Deus. Se ele indica o caminho, o plano, o propósito, acredite no nome de Jesus. Não precisa fazer sentido. Se Deus está no negócio, você basta crer, basta ter fé em o nome de Jesus. Por mais que somos confrontados, por mais que a nossa mente ela é desafiada, queridos, a compreender as coisas de Deus, os propósitos do Senhor, nós somos desafiados. E pela fé, assim como Moisés, queridos, passou cerca de 120 anos ali sendo conduzido por Deus, queridos, nós precisamos entender, porque ele passa 40 anos sendo ali na criação da cultura egípcia, depois ele passa 40 anos no deserto, depois ele ali sendo tratado por Deus, e ele passa mais 40 anos conduzindo o povo até a terra, que ele somente avista a terra prometida e não entra na terra prometida. Queridos, talvez a situação que você está vivendo não faz sentido. Não faz sentido eu estar nesse negócio, não faz sentido o que está acontecendo comigo, não faz sentido. Mas peça para que o Senhor abra a sua mente, abra a sua visão. Você precisa simplesmente crer, ter fé naquilo que o Deus Criador, Ele tem para a sua vida, para o seu coração. Basta compreender aquilo que o Senhor tem planejado, tem projetado, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que a mente humana jamais penetrou. Que você entenda que os planos de Deus são maiores do que os nossos, que os propósitos do Senhor são maiores do que os nossos. Enquanto nós vemos apenas o tempo presente, o Senhor vê o tempo como um todo, o presente, o passado, o futuro, e Ele tem o domínio de tudo isso. Mas será que Deus tem o controle? Ele tem o controle, sim. Será que Deus sabe o que está fazendo? Ele sabe, sim. Não pergunte, queridos, o porquê, mas Senhor, para que eu estou neste negócio, nesse propósito, nesse andamento, e simplesmente peça para que Ele abra a sua visão espiritual e você vai começar a compreender os planos de Deus para a sua vida. Talvez você nem compreenda, mas vá sem compreender mesmo, vá sem entender mesmo, siga sem entender, mas acredite neste Deus poderoso que tem reservado coisas tremendas para a sua vida. Eu pergunto a você neste momento, em toda a história da Bíblia Sagrada, você já viu o plano de Deus deixar de se cumprir? Em toda a história do livro sagrado, aquilo que você já deparou, aquilo que você já conhece, você em algum momento já viu este Deus falhar? Ele não falha.
Então, queridos, em primeiro lugar, queridos, eu quero dizer a você, o nosso Deus, ele não falha. Por mais que o propósito, por mais que não faz sentido para nós, mas ele não falha. Ele tem um propósito bem maior daquilo que está na nossa visão física, na nossa visão humana. Ele tem um propósito bem maior e o propósito dele não falha, porque os planos de Deus, eles são perfeitos. Por mais que os nossos olhos humanos não contemplam, não entende, não faz sentido para nós, mas ele não falha, jamais falhou, jamais falhará, porque ele é o Deus Todo-Poderoso e os seus planos não falham. Por isso, queridos, creia. Por isso o texto ele diz assim para nós, o texto sagrado, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se Deus não falha, queridos, o que eu posso fazer para compreender? O que eu posso fazer para me manter no caminho? Foque, olhe firmemente para o autor da fé, olhe firmemente para o autor da fé, queridos, o qual deixou a sua glória, deixou, queridos, toda a sua glória para descer para essa terra e morrer em uma cruz por nossas vidas, por um propósito bem maior. Queridos, aquele que está sentado ao trono de Deus, ele não falha. Amém? Foque. Olhe firmemente, mas os meus pés estão vacilando, a minha mente está vacilando, as minhas mãos estão vacilando. Foque, olhe firmemente para o autor da sua fé. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Mas eu não estou suportando essa luta, eu não estou suportando essa batalha, eu não estou suportando essa dor, queridos. O texto de Hebreus, o capítulo 12, o versículo 3 diz para nós: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos seus inimigos, aquele que suportou a angústia, aquele que suportou a dor, aquele que passou coisas terríveis para que nós tivéssemos direito à salvação eterna. Suporte em nome de Jesus. Aguenta mais um pouco, como diz esse mesmo escritor aos Hebreus, só mais um pouquinho. Tenha fé, tenha paciência, suporte em o nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eu digo a você, ele nunca falha. Segundo, foque firmemente no autor e consumador da nossa fé. Terceiro, queridos, suporte. Considere, queridos, aquele que suportou por nós e espere mais um pouco em o nome de Jesus, porque ele, amados, os planos dele jamais falham. Pode não fazer sentido neste momento, mas um dia tudo será esclarecido para a glória dele. Suporte, espere mais um pouco, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos cada um neste momento que ouve esta mensagem. Nós apresentamos cada um neste momento, ó Pai, que às vezes as coisas não estão fazendo sentido, às vezes a dor é tamanha, às vezes a ansiedade parece que vai consumir, a angústia, mas em nome de Jesus, visita esta pessoa, visita esta família, ó Pai. Sê, ó Deus, o ajudador de cada irmão, cada irmã neste momento. Assegure-se, ó Pai, que esta pessoa está com seu coração, ó Deus, firmado em Ti. Em o nome de Jesus, que o Senhor possa
abraçar, tomá-la em teus braços, ó Deus, e que tudo isso possa ser esclarecido para a honra e a glória do Senhor Jesus. E graças a Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.